Sábados, e era uma festa de 7 dias, onde os judeus celebravam essa festa também chamada Festa das Cabanas, onde os judeus celebravam e relembravam a sua peregrinação. Ou seja, o objetivo dessa festa era eles relembrarem do cuidado de Deus, do que Deus havia feito por eles naquele período de 40 anos em que eles estiveram no deserto. Diz a história que eles saíam das suas casas e montavam tendas, cabanas, e ali durante aquela semana, aquele cerimonial, eles habitavam nessas cabanas e adoravam e cantavam e salmodiavam ao Senhor, gratos, apresentando uma ação de graça pelo cuidado de Deus, pastores? Deus teve aquele cuidado com os hebreus no deserto. A Bíblia, quando nós voltamos à história, estudando a história dos hebreus naqueles 40 anos de deserto, nós encontramos alguns pormenores, alguns porquês de eles terem ficado 40 anos no deserto. Encontramos o Senhor na expectativa de expurgar costumes pagãos, pastores? Daquela grande multidão, pastor? Porque engana-se quem pensa que quando eles saíram do Egito, saíram só os hebreus. Não saíram só os hebreus, saíram os hebreus e pessoas de outras etnias, aqueles que eram, por exemplo, homens casados com mulheres de outra etnia, porque todos eram escravos do Egito. Então saíram, não deixou a sua mulher para trás, mesmo eles sendo hebreus, casou-se com mulheres de outras etnias e ali prosperaram e formaram família. Da mesma forma, mulheres sendo hebreias casaram com homens de outras etnias, de outras culturas. Então, quando o Deus forçou a Faraó aquela saída, aquela liberação, aquele povo todo foi embora. Disso saíram com costumes pagãos, não é verdade? Diz que eles saíram contaminados, cheios de costumes, embora não fossem hebreus, eles observassem, através da liderança, alguns projetos de Deus. Saíram aquela grande multidão de pessoas contaminados com costumes pagãos. Prova disso é que tão logo saíram e Moisés subiu para o monte, eles forçam Arão a construir bezerros de ouro, e diz para Arão: faz para nós deuses para que adoremos, não é verdade? Para que eles estejam diante de nós. Enquanto o povo estava, parte do povo estava no paganismo, na idolatria, o servo Moisés estava no alto do monte falando com o Senhor. E o Senhor alerta, dizendo: desce, porque o povo que eu tomei para mim se corrompeu, vai depressa, porque eles estão adorando a Deus estranhos. E Moisés desceu apressadamente com as tábuas da lei nas mãos. Quando ele chegou e viu aquela coisa, aquela loucura, Moisés, pelas experiências que ele havia tido com Deus, quando estava no alto do monte, viu a sarça, a grama pegando fogo e não se consumindo, a grama verde, e outras experiências que ele viu, e as pragas que Deus realizou através dele e de Arão. O coração de Moisés, quando ele fora criado no palácio de Faraó, o coração dele se encheu da presença de Deus, e ele passou a conhecer e a saber que ele era enviado Moisés das águas, fosse tirado para arrancar o povo da idolatria. E quando ele vê aquilo, então Moisés ficou irado, nervoso. Por quê? Porque o povo estava agora se rebelando contra Deus. O povo estava na idolatria, um dos pecados que Deus mais abomina. Porque quando se pratica idolatria, se coloca Deus de lado verdadeiro e pega deuses estranhos, alheios, e coloca como objeto principal. A Bíblia vai nos dizer que os deuses dos homens são vaidade, mas o nosso Deus, Jeová, Javé e Yahvé, é quem fez os céus e a terra. Então, quando Moisés viu
rio, aquela loucura, aquela coisa. Moisés irou, jogou as tábuas no chão, quebrou as tábuas da lei, separou o povo, dividiu e disse-lhes: quem é de Deus, passa para cá, fica aqui à minha direita do meu lado. Então veio aquela multidão e Moisés perguntou para os outros que ficaram acolá: e vocês? Não, Moisés, aqui está bom, nós vamos continuar adorando os bezerros aqui, ou então voltaremos para o Egito. Moisés disse: não vamos, porque Deus arrancou esse povo do Egito com alguns objetivos, e um dos objetivos é expurgar o mal de dentro deles. Então Moisés disse: vocês que são de Deus, lançai mão das vossas espadas. Não é isso que está falando? E mandai a vossos irmãos idólatras, lançai mão de vossas espadas, matai a vossos irmãos os idólatras. Então ali começa a cumprir os objetivos de Deus, que era expurgar, purificar aquela tão grande geração, aquela tão grande nação, e dali Deus os encaminha ao deserto, ficaram 40 anos. E a Bíblia vai nos dizer que daqueles que saíram do Egito de 21 anos para cima, somente Josué e Caleb sobreviveram. Os demais, a Bíblia diz que eles pereceram no deserto. Então Jesus, estando na festa, enquanto o povo se alegrava, enquanto o povo festejava, a Bíblia vai nos dizer, o evangelista João, que Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E ensinando, ele foi indagado pelos judeus, pelas autoridades, sobre ele estar ministrando a palavra, sobre ele estar ensinando o sábado, e sobre quem era a sua pessoa, se ele era alguém especial, se ele era filho de Deus, o que ele era. E ele então começou a ensinar e a dizer a eles que importava que eles obedecessem a palavra de Deus, ou seja, crescem naquilo que eles estavam pregando. E eles então voltam para Jesus e diz para Jesus: olha, nós não somos escravos de ninguém. Quando Jesus diz para eles assim: ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente estáis livres. Então eles voltam para Jesus e dizem assim: mas quem é tu para dizer isso para nós? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos da descendência abraâmica, meu amigo. Se você não sabe, quem é da descendência abraâmica não é escravo nem servo de ninguém, porque nós somos da elite. Jesus diz para eles assim: olha, eu não estou dizendo que vocês são escravos de homens, eu estou dizendo que vocês são escravos do pecado, porque aquele que serve ao pecado, ele se torna escravo do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A festa prosseguiu, continuou, Jesus ensinando, e eles rangendo os dentes, querendo pegar Jesus. No último dia da festa, Jesus já farto daquele desafio, daquela afronta. Então agora era a hora dele se revelar quem era ele. A Bíblia vai nos dizer: no último dia da festa, pôs-se Jesus em pé e clamou dizendo: olha, a palavra, a verdade eu já ensinei. Se esta verdade causou sede em alguém, quem tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, Jesus estava dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe por que é que eu preguei na minha igreja outro dia? Referenciei não esse texto, o outro, mas falei sobre a mulher samaritana. Sabe por que o crente ele não tem sede? Eu ouço algumas pessoas dizendo: Senhor, a tua igreja está sedenta de ti, a tua igreja está faminta de ti. Não tem base na palavra.
está sedento é quem está no deserto. Quem está faminto é quem está sem comida. A igreja não. A igreja tem água e a igreja tem comida. Jesus diz: porque eu sou o pão da vida, e quem come desse pão não terá fome. Eu sou a água da vida, e quem bebe desta água não terá sede. Jesus diz para a samaritana: olha, qualquer que beber desta água do poço de Jacó tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se falar nele, dela uma fonte que saltará para a eternidade. Sabe por que a igreja não é faminta e não é sedenta? Porque ela está perto da fonte, ela tem acesso à fonte. Ela pode beber da água a todo momento. A fonte é dela, a fonte é Cristo, é a palavra. A igreja tem acesso, como diz a irmã aqui, ministrando louvor. O passado dela agora é outro, o presente dela é outro, o passado já foi, porque Jesus já restaurou tudo. E é isso mesmo, queridos e queridas. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e quem está em Cristo, nova criatura. A igreja de Cristo não é sedenta, também não é faminta, ela é privilegiada. Ela tem a fonte, ela bebe da água da vida, ela tem o pão da vida que é Cristo. Então ela come desse pão a todo momento e ela bebe desta água a todo momento. Quem é faminto, presbítero? O pecador, o mundo lá fora. O mundo está faminto e o mundo está sedento, e nós é que temos a palavra. Nós é que temos a palavra. Jesus não nos chamou para curas. Cristo pregador é. Jesus não nos chamou para operar milagres. Operar milagres é uma consequência de uma palavra bem pregada. A Bíblia vai dizer que os apóstolos pregavam o Evangelho e cooperava com eles o Senhor, operando sinais, maravilhas e agregando as almas à igreja, conforme o Espírito agia. Hoje o papel da igreja não pode se inverter. Deus não nos chamou para curar. Jesus não veio ao mundo para curar. Queridos pregador, estou falando bobagem aqui, pastores, né? E por que que Jesus curava o pregador? Porque ele se compadecia. É porque ele via a multidão e dizia: são ovelhas sem pastores, ou são ovelhas sem pastor. São pessoas que estão na miséria, cegos, mudos. Pensa você que tem pobreza hoje. Imagina naquela época, meus queridos, quem eles não queriam na cidade, levava para o alpendre, levava lá para o tanque de Siloé ou de Betesda. 5 andares só de doentes, 5 andares só de paralíticos, fora o leprosário, que era lá fora da cidade. Deu lepra, vai para lá, joga lá e deixa morrer. Está aleijado, está coxo, está cego, está enfermo, doente, ninguém vai ser curado. O governo não queria cuidar de ninguém, queria esconder. Era um problema social, não queria que os enfermos apresentassem na grande cidade, não. Então criou-se o tanque de Betesda, com 5 andares, e levou todos para lá. E num desse encontro Jesus chega e havia um homem que estava lá há 38 anos, é isso? Que ele estava ali à beira do tanque, queria ser curado e não podia. A Bíblia diz que o anjo descia e agitava as águas. Jesus aproxima dele e diz para ele: quer explicação? E ele: Senhor, ninguém pode me jogar lá dentro. Quando eu vou, pula para o meu lugar. Então o fato é verdadeiro. João escreveu isso dizendo que é verdade. Senhor Jesus diz para ele: olha, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, porque a tua fé te salvou. Não salvou, salvou. Baseado nessas palavras, encontramos Jesus iniciando seu ministério. Quando ele diz assim: eu creio no Evangelho, a primeira pregação de Jesus no deserto da Judeia, o mesmo local onde João Batista pregou, a mesma palavra foi esta: crê no Evangelho, crê nas palavras que nos serão anunciadas, porque chegou a vós o reino celestial. Então Jesus curava por misericórdia. O principal ministério de Jesus era pregar o Evangelho. Nessa festa, Jesus então resolve se declarar. De tanta perda, de tanta afronta, de tanta coisa,
ensinou, e aí ele se declara subjetivamente o Filho de Deus. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, olha Jesus dizendo, pastor Mário, que maravilha, pode crer em Jesus? Pode, mas não é segundo o fulano falou, e nem é segundo o teólogo falou, e não é segundo a vizinha falou, é crer em Jesus segundo as Escrituras. É aí que está o segredo da vitória de uma casa, de um obreiro, de uma mulher, de um moço, de uma moça, de um jovem, de um adolescente, de uma criança, por que não? É aqui que está o segredo de uma família: crer no Senhor Jesus, mas crer segundo diz as Escrituras, porque quem crê em Jesus segundo diz as Escrituras, o Espírito Santo fluirá nele, rios de água viva correrão, virão, sairão do seu interior. O Espírito Santo, para se crer em Jesus, é segundo as Escrituras. Nós temos muitas religiões no Brasil, temos muitos ensinos, muitas doutrinas, muitos doutrinadores, muitos mestres, muitos rabinos, muitos sabidos, mas a maior prova de quem é Jesus está aqui. Não podemos crer em meio termo. Veja bem o texto tomado aqui em Atos. O texto de Atos, capítulo 16, divide em 5 assuntos. Primeiro dos assuntos, Lucas está escrevendo esse texto. Quem sabia aqui que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos? Quem sabia? Lucas, o evangelista Lucas, escreveu o evangelho que leva o seu nome. Na verdade, ele não escreveu, ele pesquisou, ele é um historiador, ele fez pesquisas para dirigir aquele evangelho a uma autoridade grega chamada Teófilo. Alguns divergem dizendo que ele era uma espécie de papa, outros dizem que ele era ministro. E ele escreve o evangelho que leva o seu nome, na verdade, narrando histórias, buscou histórias. E ele escreve a Teófilo. É chamado o primeiro livro de Atos, o Evangelho de Lucas. O segundo livro, que é o da sua autoria, que é o livro de Atos, é ele também. Estava com o apóstolo São Paulo. E aqui ele narra nós. Ele usa o pronome demonstrativo nós. Eu com ele, nós ele, ou seja, o primeiro pronome indicativo, não é isso? Do plural, nós. Ele está com Paulo aqui, nessas viagens missionárias. Primeiro assunto, queridos, Paulo e Lucas, eles chegam a Macedônia. Por quê? Porque Paulo havia tido uma visão, de um homem macedônio. Paulo tentou ir para alguns lugares e o Espírito não deixou, não permitiu. E em uma visão de noite, Paulo teve uma visão, durante o sono, uma visão, onde um homem da Macedônia, que era uma província romana, dizia: passa a Macedônia e ajuda, socorre. Então Paulo dirige, juntamente com Lucas e outras pessoas certas, aquela região da Macedônia, e Lucas vai escrever no capítulo 16: chegaram a Derbe e a Listra, e estava ali um jovem chamado Timóteo, que era filho de uma judia com um pai grego. Então Paulo acha graça em Timóteo. Paulo chama Timóteo para andar com ele e coloca nas mãos de Timóteo os panfletos para ele distribuir. E o circuncidou antes, por quê? Porque ele era meio judeu, mãe judia, pai grego. Paulo já cumpriu a lei, então Paulo teve esse encontro ali com Timóteo. Este é o primeiro assunto. Por quê? Porque nós encontramos aqui a presença de um jovem, de um filho de uma mulher que era judia e o pai era de uma outra etnia, queridos. E Paulo
então, com esse jovem chamado Timóteo, Paulo inicia ali a sua equipe de evangelismo. Nós encontramos esse Timóteo mais à frente, recebendo duas epístolas, e nós vimos a importância da educação espiritual no seio da família. Querido, eu sou policial militar, como sabem, e eu aposentei há 2 anos. Aposentei 2 anos. Queridos, eu trabalhei 30 anos na polícia militar. Já atendemos inúmeras ocorrências. Filho batendo em mãe, que é uma coisa terrível, pior que essa, hein? Filho batendo em mãe, batendo em pai, filho atirando, dando facada em pai, hein? Pai tendo que matar filho, por causa do desajuste emocional, espiritual, a falta de educação. E isso é realidade em muitos lares cristãos hoje em dia. Não se assustem, queridos. Muitos lares cristãos têm conflito com o filho que fica rebelde, que começa a andar com más companhias, já começa a crescer, já começa a mudar o cortezinho de cabelo. Não estou doutrinando, não, eu só estou pregando, tá, pastor? Me permita aqui. Faz um cortezinho de cabelo, o pai diz: não, isso aí é modernidade. A mãe diz: é modernidade. A menininha, eu estou dizendo, na minha igreja, chegou umas menininhas lá, minha esposa é coordenadora do departamento infantil, umas menininhas que nós esforçamos para levar para a igreja, buscando, minha esposa pedindo a mãe, o pai não é crente, o beberrão cachaceiro, a mãe não é crente, mas conheço desde pequeno, a avó estava desviada, voltou para Jesus, entrou em comunhão, porque estava afastado dos caminhos do Senhor. Queridos, precisou passar por uma trajetória para entender que Deus ainda cuidava dela. Imagina, um marido que morreu com 50 e poucos anos, a vida inteira foi beber cachaça, cerveja e outras coisas. Imagina, quando estava tudo tranquilo, sentiu umas dores, foi para o hospital, diagnosticou-se com câncer, e aí voltou para casa arrasado, a família arrasada. Mas olha só, olha que coisa estranha, na mesma casa, um rapaz que é dado à vida mundana, desde pequeno, meio que desobediente e tal, o outro, mais novo, crente desde pequeno. Olha só, porque se interessou, ia para a igreja com a gente, com a minha sogra, e o outro não queria saber. Na mesma casa, olha que coisa, que complicação. O pai beberrando, a mãe desviada, tinha boteco, bar, então enfim, aquela coisa toda. Um foi para a direita e o outro foi para a esquerda. Cuidado que eu tenho bem, viu? Então veja bem, um foi para a esquerda. O que foi para a esquerda enrolou todo, meus irmãos. Entrou no vício. O que foi para o outro caminho entrou no vício, desviado, sem Jesus. O mais novo mesmo, ele foi para a direita. Ele aceitou Jesus ainda criança. É obreiro da igreja Maranata. Desde criança, novinho, foi obreiro. E aí o câncer chegou dentro da casa deles. Num pai que não ensinou educação, porque eu conheço, espiritual para eles. Não ensinou. Família dele complicada, mas mesmo assim Deus manteve um remanescente para esse menino. E agora, esse ano de 2022, eu fui professor, mentor lá do departamento de novos convertidos. A gente fala discipulado, temos a revista do discipulado. Fui professor deles lá. Aquela irmã voltou para Jesus, mas por quê? Uma trajetória de pecado, de coisas aconteceu. E ela virou: peraí, o marido está morrendo na cama. O marido está definhando, o camarada tinha o meu corpo, do meu tamanho. Quando eu vi, não conhecia o braço, a perna era o chute do meu braço. E ali, ele aceitou Jesus como Salvador. Eu estive visitando ele
no hospital e ele disse assim para os filhos: chama o pastor fulano de tal aqui, que é o meu pastor, chama o pastor fulano de tal aqui, porque eu preciso falar com o pastor. E quando eu saí da visita, o pastor estava lá, havia chegado. O pastor nem poderia estar lá, me pediu para ir, e a gente ia, mas esse rapaz, éramos amigos, vizinhos há muitos anos, sentindo também na necessidade de visitar a família dos caras. Quando eu saí, o pastor tinha largado tudo. Meu pastor era o comandante do batalhão aqui, meu pastor, o comandante do batalhão aqui. Ele largou tudo e foi lá fazer uma visita para aquele irmão. Quando ele chegou lá, o pastor disse que aquele irmão pegou na mão dele e disse: pastor, minha vida a partir de poucos dias agora é outra vida. E ele estava dizendo para o pastor: daqui eu só sairei do caixão. E ele disse: pastor, a minha vida a partir de agora é com Cristo, com Jesus. Jesus vai me levar para o céu. Senhor Jesus, 2 semanas ali, oramos. Quando o pastor e eu fomos lá visitá-lo, oramos com ele, o semblante abriu e ele disse: agora estou feliz, porque Jesus me levará para o céu. A Bíblia diz que para Deus não há acepção de pessoas, nem judeu, nem gentio, encabeçado pela Grécia. É isso que nós precisamos falar, queridos. Vindo para cá, eu vi muitos bares lotados de pessoas, cheio de pessoas. E às vezes nós não temos a oportunidade de ir lá. Você vai chegar no bar e vai falar com ele aqui: folheto, Jesus te ama. Aqui, Jesus te ama. Ele vai pegar aquele folheto, vai embolar e vai jogar fora. Mas o que a Bíblia nos manda fazer? Orar. Orar por eles, porque estão amarrados. A importância da educação espiritual. Nós encontramos Timóteo novinho. A história diz que cerca de 14 a 17 anos, Paulo olha nele e vê algo diferente. Paulo vê algo diferente de Timóteo. E Paulo chama: quem é sua mãe? A minha mãe é fulano. Quem é sua avó? Minha avó é fulano. Quem é seu pai? Meu pai é grego. Meu pai não é judeu. Meu pai é grego. Então você vem comigo e eu vou circuncidar você. Vamos cumprir a lei dos judeus. E a partir de agora você é meu companheiro jovem. A importância da juventude. Mas para que um jovem esteja na igreja, lá fora está cheio de, como diz um irmão lá fora está cheio de trem gostoso para trazer o jovem. Você vem para cá, cheio de coisa gostosa, pecado, entretenimento, tudo de braço aberto, dizendo que o jovem vem. Querido, no século XXI, jovem, para estar na igreja, é através de muita oração e atividade do Espírito Santo. Mas sempre teve. E a Bíblia diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes. Porque tem vencido o diabo, e a palavra de Deus está em vós. É isso que a Bíblia está dizendo para a mocidade. Por quê? Porque um jovem que é educado na presença do Senhor, ainda que em um lar católico, vamos dizer assim, porque eu fui educado espiritualmente em um lar católico, fica mais fácil para você abrir a mente para Deus. Por quê? Porque já tem um conhecimento de Deus, irmãos e amigos. Mamãe dizia assim: ó, Deus mora no céu e Ele vê tudo. E falava para nós: se você fizer alguma coisa de errada, Deus está vendo. Queridos, eu conheço um rapaz, olha só, eu conheço um rapaz, hoje é um senhor, é o Breno. Ele era menino,
2 quilômetros do lado. O mais perto, onde era barro demais, era a BR, tinha que levar a Havaiana na mão. Não é que eu sou velho, né? Não é que eu sou experiente, não é que eu sofri, né? E eu tenho certeza que ela não sofreu comigo aqui. Tinha que levar a Havaiana da mamãe. Eu rodei na cidade de ônibus. Tinha que levar a Havaiana no barro, na mão. Regaçava a calça, descia um paninho no bolso, aqui em Valadares, 1980, companhia. Chegava na poça de água, lavava o pé, secava com um paninho, jogava fora e colocava a Havaiana azul e branca no pé. E agora eu vou para a cidade. A Havaiana da mamãe, sobrava só esse aqui para trás. E mamãe dizia: ó, se fizer qualquer coisa errada, Deus está no céu vendo tudo. Um daqueles rapazes, nós éramos vários rapazes vizinhos ali, foi comprar algo da mamãe dele. E no troco, pastor Mário, ele pegou uma moedinha, 1900 e alguma coisa, uma moeda, pouquinha, se fosse hoje um real, nem isso, e escondeu para ele. Chegou em casa, a mãe dele, pobrezinha, mas ruimzinha das pernas mesmo, um barraquinho de tábua, coberto de capim, chão batido. E aí ele trouxe aquela sacolinha de papel. Quem lembra da sacolinha de papel? Você é velho, mano, moça. Aqui no grupo ninguém lembra da sacolinha de papel, né? Nós estamos vivendo pelo Deus. A sacolinha de papel. E quem lembra daquele negócio de pegar o feijão que era de zinco? Quem lembra? De zincano. Quem lembra de zinco? Hein? Quem lembra? Vocês estão vivendo. E aí, o vendeiro lá, né? E aí ele vai colocando em a balança. O fiel não parava de jeito nenhum, né? O fiel nunca dava 1 quilo, sempre ficava para trás. Se passasse, ele tirava 2 gramas, não é verdade, não é? E o rapazinho veio e pegou a moeda, 50 centavos, aproximado, sei lá, uma moedinha. Pôs no bolso. Quando Deus tem plano, Deus tem Deus, meu irmão. Deus tira Moisés da água, não é à toa dentro. Escuta, Deus tira da água Moisés, não foi para ele passear nas carruagens faraônicas, né? Deus tirou Moisés da água, foi para ele andar com o povo no deserto e mostrar para eles quem era Deus e operar maravilha no meio dos grandes. Laço de querbe andagalaia soragai. Às vezes acontece algo na tua casa, até na vida do teu filho, e você vai até uma prisão, quem sabe? A polícia chega lá, bate a tua porta, cutuca ele, pega, algema, leva, ou às vezes ele escapole, corre, vai embora, e você fica pensando, mas por quê? Que Deus permitiu a polícia vir à casa, ou que Deus permitiu essa situação? É Deus trabalhando no coração dele, é Deus arrancando tudo e mostrando para ele: eu estou cuidando de ti, da próxima você vai, da próxima você desce. Essa eu cuidei no livramento, essa eu cuidei, essa eu fiz. O irmão, aquele rapazinho, ele guardou a moedinha, eu conheço ele. Guardou, acho que todo mundo velho, uns já morreram, outros com barrigudo, careca, desdentado, outros foram embora dos Estados Unidos. E ele guardou, irmão Rosemir, a moeda. Mas não é a moeda, entenda que o negócio para Deus não era o valor da moeda, era o valor da mentira, na verdade. Para Deus aqui era mentira ou a verdade. É a mesma coisa da moeda. E para Deus, Deus não queria nem saber daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Deus ela não valia para nada. Deus a colocou lá. E para ele o que valia era a obediência. Era a palavra: ó, come de tudo no jardim do Éden. Você tem tudo, Adão. Fora os animais, né? Porque o homem não tinha gosto para carne, né? Não havia o pecado. O homem se alimentava de hortaliças e frutas, né? Até os animais não comiam carne, né? O leão comia capim. Cristo está lá
que o reino do Messias será pacífico e próximo, e que o leão vai voltar a comer palha com boi, não é verdade? O que ele comia no Éden antes do pecado? A terra não tinha espinhos, não tinha brotos, não havia esterilidade, não, era uma maravilha do Éden. Éden significa lugar de vida, né? Lugar de delícias, não é isso? Lugar de paz, né? É isso, lugar de plenitude, Éden. E aí Deus coloca a árvore e diz para eles assim: olha, não coma da árvore que está lá no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Deus não valia nada, o que Deus queria era a obediência. E Adão pegou. Então esse rapazinho, ele pegou a moedinha, 10 anos, 11 anos, a gente tinha na época. Era várias famílias, uma tinha 3 rapazes, e lá em casa 3 rapazes também. E aí a gente fazia um timinho, bola de peladinha na rua, uma bolinha de borracha, ou então uma mamuxa assim de meio com plástico, onde tem, coisa de bananeiro, ia fazer, ninguém fazia uma bola, né? Uma pedrinha no lado e jogava os 3 contra os 3, até que a noite no escuro, quando a lua estava clara, era divertimento. Hoje o jovem fica vendendo maconha para a rua fora e o pai e a mãe às vezes não está nem aí. Rapazinho hoje, 10, 12 anos, tem crioulo, maior que a minha pentelha da cintura, e não está nem aí o pai. Não, Deus vai salvar, Deus vai sarar, Deus vai agir, Deus vai fazer. E nessa ideologia aí tem muita mãe e muito pai chorando, sepultando seus filhos, porque Deus vai fazer. Porque a Bíblia diz o seguinte: feliz é o homem, a mulher, que teme o Senhor. Ele vai bem, a sua casa vai bem, a sua mesa é próspera, é farta de felicidade, de alegria, de paz. É melhor paz do que picanha. O Lula do que da picanha dos outros é mentira, tá? Quem dá paz é Jesus, não vai não ver não. É melhor paz do que picanha, não é verdade? É melhor paz do que comida, é verdade, é melhor paz. Melhor paz do que comida. Queridos, você nunca me ligou na rua, eu já, então eu sei por que eu estou falando. Você nunca precisou sair e pedir, talvez você, algum que eu estou falando, nunca mais não sei a sua história. Você nunca precisou sair na porta de alguém e pedir: moço, quer um pouco de arroz, um pouco de feijão, para me dar. Porque eu tenho uns irmãos pequenos, meu pai está no trecho subidão, trabalhando, só chega dentro de 4 meses. Talvez você nunca passou por isso. Queridos, quando vem a paz, pode falar a verdade. Não tem preço que pague a paz. Por isso que Jesus entrou no meio dos apóstolos que estavam aflitos, que estavam preocupadíssimos, e ele diz assim: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Porque quem tem a paz de Cristo no meio da tribulação, ele está sorrindo em paz. E o mundo não consegue entender, o mundo não consegue compreender isso. É isso, fulano. Eu trabalhava em João Levade, e eu era terceiro sargento, tinha formado naqueles meses, 5, 6 meses, e lá tinha um carro. Meu tamanho, vitelão, era bravo demais, nada que eu. E ele, bravo demais, 2 filhos, problemático, mulher problemática. E ele chegava para trabalhar ignorante, tratava as pessoas mal, dava uns tapetes, uns bicudos. O problema não é que ele era mau, é porque havia um problema na casa dele. E eu falava: gente, tem uma coisa errada com esse companheiro, ele era o meu motorista. Onde eu falei para ele assim: vamos na sua casa, eu quero ir lá na sua casa. O que o senhor vai fazer na minha casa? Você chama? Eu falei: eu quero ir lá, quero ir na sua casa. Aí quando eu cheguei na casa, olhei assim, o Espírito Santo começou a testificar para mim. A mulher problemática, sabe? Aquela mulher que nem homem merece. Não é porque ela é boa demais, não, é porque ela é ruim mesmo. Aquela mulher esquisita, que não vigia, que não ajuda o marido, sabe? Aquela mulher problemática. E os filhos ficaram iguais a ela, problemática. Aquele homem vivia um conflito. E quando eu cheguei na casa, eu vi aquela coisa, aquela nuvem, aquela coisa espiritual. Quem é espiritual sabe o que eu estou falando. E olhando aquele negócio, eu falei: não pode. Eu falei: filho, vamos orar na sua casa. Oramos, paramos a viatura fora, entramos na casa dele, levantamos as mãos, e ele falou: eu não sei orar. Eu falei: eu sei, deixa comigo, você não sabe, eu sei. E aí nós começamos a orar, eu orando,
eu olhando e ele só ali, de cara de rosto fechado, e a mulher ali e tal. Terminando de orar, eu falei que eles vão trabalhar. Ele falou, na viatura, ele falou comigo, Sargento, você está fora de casa. A sua mulher não veio para João levar, ele era recém-casado, né? Novinho casado. A sua mulher não veio para cá, não quis vir para cá, era mulher gêmea, que negócio, menina nova, sabe como é que é? Ela preferiu ficar na casa. Eu falei, não, porque ela não deixou, não, porque ela é gêmea e está agarradinho com o papai e a mamãe lá, aquele negócio. Na hora certa ela vem, fica tranquilo. E ele falou assim, rapaz, você está longe de casa, mora sozinho, paga aluguel, tem que fazer sua comida, lavar sua roupa, você tem que ir lá na sua casa, porque a sua esposa não quis vir para cá e tal. E olho para você e eu vejo uma paz que eu falei, é Cristo. Eu disse para ele, é Cristo, meu amigo, é Cristo. É Cristo quem dá essa paz. É Cristo quem transmite essa paz. Eu disse para ele, olha, e Cristo quer transmitir essa paz para você e para sua casa. E você, para você conseguir essa paz, você precisa ir para uma igreja evangélica. Sargento, mas é só uma igreja evangélica? Eu disse, então por que é só na igreja evangélica? Porque lá está o Deus verdadeiro, Cristo que morreu no Calvário. É Jesus. Falei, meu amigo, o nosso Jesus não está pendurado no pescoço de ninguém com ele. E ele também não está na parede. Nosso Jesus não é de ouro, não é de bronze, não é de pedra, não é de gesso, não é de tijolo, não é de madeira, ele não é de obra perecível. Falei que rapaz, o Jesus que eu estou te falando morreu, mas ao terceiro dia triunfou sobre a morte, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. Agora, se esse homem de quase 50 anos tivesse tido uma experiência na juventude com Deus, seria outro, seria. Então aqui Paulo encontra Timóteo e diz para Timóteo, você é meu amigo, você é meu, vem comigo, caminha comigo. Tem pai que diz assim, eu não deixo meu filho ir para a igreja evangélica, então ele vai para a penitenciária. Eu não deixo meu filho e minha filha ser crente, vai para a prostituição. Eu não deixo meu filho e minha filha acompanhar crente, seu filho vai morrer, então ele vai para o inferno. Abre mão, se tem alguém aqui dessa forma, abre mão do seu filho. Deixa o seu filho ir para a igreja evangélica. Meu filho quer ir para Maranata, deixa ele ir para Maranata. Meu filho quer ir para Batista, deixa ele ir para Batista. Meu filho quer ir para a Assembleia, vai para a Assembleia. Aqui é o que eu falo. Eu quero ir para a igreja Vida Nova, mãe. Você é lá da Assembleia, não deixa eu vir para a Vida Nova. Deixa ele ir para a igreja adorar a Jesus, independente da placa. Porque no dia do estrondo da presença de Cristo, lá suriqueira bagai, nós sairemos da terra e os mortos ressuscitarão primeiro. E depois, junto com nós, os que estivermos vivos, nós subiremos. E não haverá uma placa escrita na costa, na nossa costa, ou nem no nosso peito, Assembleia Batista, Vida Nova, Presbiteriana, Metodista, Maranata, não haverá escrito na nossa mão uma pedra branca, quando nós chegarmos lá no tribunal de Cristo, aleluia, o novo nome, que a Bíblia diz que ninguém sabe, só nós e o Cordeiro, bendito é o nome do Senhor. Onde a palavra chega, a transformação, onde Jesus chega, a transformação, onde a palavra opera, a libertação, onde Jesus está entronizado, o inferno não desça, onde o céu está presente, as trevas vão embora, e o coração é tomado pela presença. Por quê? Porque se creres em mim, disse Jesus, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do céu. Diga do céu. Do céu. Do céu. Do céu. Agora diga do meu. Do meu. Do meu interior. Lembra porque eu disse que a igreja não é sedenta, ela é faminta? É porque ela tem espíritos. Se quem tem uma fonte de água dentro dela vai viver sedento, não. Vai viver sedento é quem a fonte secou. É quem está bebendo da água do poço de Jacó.
Quando secar vai ter sede, mas a igreja não. Paulo então agrada de Timóteo. E Paulo e Lucas e Timóteo agora, eles adquirem simpatizantes. Queridos, queridas, o perigo do elogio está aqui. Pastor Marcos, o perigo do elogio. Olha o perigo do elogio. A crítica também é perigosa, né? A crítica é perigosa. A crítica é perigosa. Mas o aconselhamento vem no momento oportuno, não é verdade? Mas olha o perigo do elogio. Paulo, Lucas, Timóteo, o seu companheiro, com ele, os seus companheiros, anunciando a palavra. E uma moça que não teve instrução espiritual em Jesus, a palavra, era uma adivinha, uma pitonisa, uma macumbeira, feiticeira, uma vidente, possuído por um espírito maligno da vidência, dizia: ó, perigo do elogio. Esses homens, ó o diabo falando, esses homens que nos ensinam o caminho da salvação são homens de Deus. É o diabo que estava falando isso. O diabo na boca daquela moça. Olha o perigo de uma família que deixou a filha andar com quem queria, viver com quem queria. Eu cheguei outro dia no supermercado, não sei se Martinha, pode, sei lá. Eu iria ao supermercado, a esse supermercado pela manhã, comprar rações para os meus cachorros. Eu tenho 3 cachorros, amigos, muito bravos, né? Mas são cachorros, estão comigo desde o pequenininho. Cachorro de guarda mesmo, faz parte da nossa família lá. São 3 integrantes da família, muito dóceis, carinhosos, guarda assim, acompanha a minha família. Se alguém chega e aperta o telefone, e se estiver os 3, chega os 3 assim, senta no patamar, fica ali os 3 olhando. A minha esposa, meus filhos ou eu abrimos o portão, até no canto, eles ficam lá. Eles só olham assim, dão uma rosadinha e a gente diz: é amigo. E eles ficam quietos, o semblante já calma, enquanto não fechamos o portão, eles não saem. Mas se a gente falar assim: ataca, aí já é. Aquela moça, eu proclamei a esse supermercado com ração e outras coisas, e o Senhor não deixou. O Senhor não deixou eu ir pela manhã. E eu falei com minha esposa: na tarde eu vou, fiz umas coisas lá em casa. Quando eu cheguei à tarde, comprei, cheguei no caixa, tinha uma moça, o Espírito Santo disse para mim: ela é minha filha. Minha filha está fora dos meus caminhos, mas ela é minha filha. A minha vida desviada, já havia feito tatuagem pelo corpo. E o Senhor disse para ela que eu ainda a amo e aguardo o retorno dela para a minha casa. Disse para ela que eu perdoarei os pecados dela. E o que ela está passando foi ela que plantou. Agora ela está colhendo, porque ela me trocou por causa de um namorado. Diz isso para ela. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou dizer isso? Carrinho de bomba, olhando para ela. E eu disse para ela: olha para mim. Ela olhou e disse: você já foi crente, né? Ela disse: sim. Eu falei: o Senhor me disse que você trocou ele por causa de um namorado. E ela olhou para mim e disse: eu falei: a notícia é muito ruim, né? Ela disse: eu falei: agora tem a boa. O Senhor disse que te ama. O Senhor disse que quer perdoar os seus pecados, moça. Nunca te vi nem sei quem é, mas mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serviu e que ainda tem
começou a chorar, recua e diz assim: eu abandonei Jesus por causa de um namorado e eu fiz tudo isso e ele me abandonou e agora eu estou jogado sozinho. Eu falei: não, Jesus está cuidando de ti. O Senhor falou disso para ela, eu cuidei dela, eu que livrei da depressão, da morte, do suicídio. Eu que tirei o espírito de morte, ela está aqui por causa da minha presença. E você está aqui porque eu te trouxe. Você vinha de manhã, eu não deixei, te trouxe agora para você falar para ela quem eu sou. Eu disse para ela: filha, volta para Jesus, porque Jesus te ama. E ela no caixa ali, passando a minha conta, chorando e dizendo: é verdade, professor. Você está falando a verdade? Eu falei: é verdade, porque o Senhor que te conhece, eu não. É verdade isso mesmo. Queridos, o perigo dos pais deixar os filhos fazer o que quiserem, à vontade, até tarde na internet, no celular, na televisão, e jogar para lá, sair com quem quer, chegar a hora que quer, não ter uma instrução, e sempre dizendo: Deus vai salvar, Deus vai quebrar o laço, Deus vai quebrar o laço, mas o compromisso é seu. O compromisso é meu. É o Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, mas eles são o quê? O galardão das nossas entranhas, do nosso ventre, não é verdade? Por que isso, pregador? Presbítero, porque ele foi feito, ela foi feita através de você, de sua esposa, do seu marido e você. Então ela é fruto do seu ventre, mas é herança do Senhor. Então vê como a responsabilidade é grande quando nós deixamos a herança do Senhor de lado. É herança do Senhor. E como é herança do Senhor, eu vou deixar o Senhor, então. Não, o Senhor vai cuidar. O Senhor deixou você cuidar, eu cuidar. Paulo, então, vamos encerrando aqui. Então Paulo agora anunciando aquela moça, pregando, Paulo pregando, e a moça dizendo: santo, servo do Deus vivo, o diabo falando. Paulo invocado naquele negócio, colocou a mão na cabeça dela e disse: sai dela, espírito imundo. E a Bíblia diz que o diabo saiu dela e ela ficou liberta, sará, livre. Mas ela tinha, o Senhor diz que lucrava com adivinho, né? Quem já viu obra de adivinho aqui? Quem já viu? Irmãos, o trem é do capeta. Eu vi uma obra de adivinho, pastor, eu parei para ver, o cara falou assim: tem alguém aqui que tem um molho de chave, e na chave tem 7 chaves, e o chaveiro é essa coroa. Eu falei: esse negócio é comprado agora. A gente sabe que é do diabo, né? Aí tinha um outro que falou assim: eu quero ver adivinhar o que eu tenho no bolso, dentro da minha carteira. Aí, cara, eu era rapazinho, o cara falou: ei, o que eu tenho na carteira? Aí ele falou: você quer que eu fale tudo um por um assim? O nome da sua identidade, seu CPF? Eu falei: quero ele. Não, fala só o grosso que eu tenho na carteira. O cara falou: você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Quando eu cacei o rapaz, ele tinha partido. Ele tinha, ficou assombrado, né? Fugiu. Algo de adivinha, um trem demônio. Voltando lá naquele rapazinho da moeda, engrossou a moedinha no bolso, e a mamãe dele perguntou para ele assim: fulano, você estava falando assim: o pregador não vai falar para a namorada, né? Só para deixar você atento aqui, senão você dormiu. A mamãe dele perguntou assim: fulano, é esse o troco? E ele disse: é, mamãe. Filho, mas encareceu, porque o valor era tanto. Ah, mamãe, então o da venda me deu o troco errado. Me deu foi isso ali, uma moedinha no bolso.
manhã. Daí a pouquinho aquele menino ficou moribundinho, doentinho, mas não demorou muito tempo. Eu conheço ser demorado, doentinho, moribundinho, dor de cabeça, febre, suando, tremendo. Uai, fulano estava bem, chegava o menino, estava com febre. A mãe dele voltou, não era crente, a mãe dele voltou e disse: meu filho, o troco é esse mesmo? É, mamãe. Gente, é calculoso, né? A família nem crente é. Mas temia a Deus: meu filho, o troco é esse mesmo? É, mamãe. O que você tem? Minha cabeça está doendo? Você está com febre, meu filho está tremendo? É, mamãe. A mãe disse: meu filho, fala a verdade para a mamãe, o troco é esse mesmo? Ele diz: não, mamãe, até de tarde, o bichinho ficou doente. Ô, bobo, né? De tardinha, a mãe dele da casa lá. Não comeu, não almoçou, não comeu nada. Também não tinha pai nada para comer, quando eles moravam, quando nós morávamos naquele lugar ali. De tardinha, a mãe voltou lá. Filho, fulano, o troco é esse mesmo? E ele falou assim: não, mamãe, o troco não é esse não. Mas o que aconteceu? Ô, mamãe, eu guardei uma moeda. Você guardou uma moeda, meu filho? Guardei. Você furtou a moeda da mamãe? Não, eu guardei para mim, mas não é sua, meu filho. Cadê a moeda? Mamãe, a moeda está em tal lugar assim, o bichinho não aguentava nem leite, era magrinho, dessa coxinha, orelhudo, eu conhecia, cabecinho desse tamanho, as orelhas desse tamanho, parecia um bumbo, eu conhecia, magrinho, barrigudo de velho, eu conhecia, pobreza danada. A mãe falou assim: eu vou pegar a moedinha, e quando a mamãe pegar a moeda, você vai sarar. Falou para ele assim: meu filho, isso aí eu não sei da história. Meu filho, sabe por que você está doente? Ele disse: não, mãe. Ela falou assim: porque Deus, eu creio, tem um plano na sua vida e deixou você virar ladrão. Eu conheço ele, conheço os irmãos dele, conheço a dona Celina, a mãe dele, o senhor Antônio, o pai dele. E esse menino sou eu. Você pode ficar de pé comigo nessa hora? Há um ditado assim: quem pega uma agulha pega um carro, é verdade. Queridos, Deus quer quebrar laço nessa noite na casa de muitas pessoas. O Senhor me diz que aqui dentro tem pessoas e no meio dos seus familiares está acontecendo situações que você não está conseguindo entender. O Espírito de Deus manda dizer: estou agindo. E eu que estive lá, diz o Senhor. Fui eu de Calabaçúbia que agi daquele jeito. Ai, sou de quebra na caçada. Fui eu que protegi laço de quebra na caçada. Protegi para dar o livramento. Matou de graça que Calabaçúbia. Embora naquele momento de Caim, Gébia, Nerra, Sou, não entenderam que é Delaçou de Caim, que é Beni, Renélia, Calabanturas. Fui eu agindo de Caim, que é Mendigaçou de Caim, Semene, Amagaçou. Porque tem projetos que é Tequiasse na Calabaçou, e Tequiasse, mandai naquelas vidas de raço.
E assim, nesta noite, negala, abandono e quela vendelias, te trago aqui, Ferraz, para dizer assim para ti, ó, que acaba tudo e quer me degarras. Eis que coloco a minha mão arrancando laços, pecaças, gerará lágrimas, que alabaçai dores, ai de colmas, tais suspiros, canto-me que arrasa. Haverá suspiros, decalava tudo e quer me agai, porque estarei eu arrancando mal de colmas da galabachúbia. Ei, a canta cai mal que está enraizado de québias, para pedir de que me negai, e tirando o mal pela raiz da galabachúbia. Haverá dores, suspiros, gritos, assim diz o Senhor. Mas sou eu agindo no meio de vós, no meio da tua parentela, diz o Senhor, no meio da tua casa, viu bem? No meio dos teus. Posso não poder esse pouco de frente rapidinho, mas 2 minutinhos. 1 minuto quero orar por vocês, 1 minuto. 1 minuto. Vocês já foram ungidos. Se quiserem vir aqui à frente, qual é o objetivo, presbítero? Nós vamos orar. E olha o que é que eu vou dizer aqui nessa noite. Olha, o mal que está enraizado aí, a doença que está enraizado aí, ela vai sair. Ela vai sair. A insônia, lá na tua casa, aquela pessoa que fica só falando em se matar, esse espírito maligno, que vai sair. Pode chegar mais, pode subir aqui, Ricardo. Pode chegar. Nós vamos orar por você nessa noite. E a partir de hoje, pode subir, sobe aí, Ricardo. Pode subir, pode chegar para cá, chega. Pode subir, isso. Nós vamos orar para Jesus fazer o milagre. Agora você vai ter que orar também a partir de hoje. Você vai ter que orar a partir de hoje. Porque tem casta de demônio que só sai do jejum e oração. Não sou eu que vou jejuar por você. Eu oro por você, porque lá na minha igreja eu oro por toda a família de Deus. Mas você precisa dessa responsabilidade na oração. Tem uma irmã aqui nessa noite, que o seu sobrinho está jurado de morte. O seu sobrinho, ele está jurado de morte. E eles disseram assim: ele vai cair, ele vai morrer. O seu sobrinho, uma irmã que está aqui, não é um irmão, é uma irmã que está aqui. O Senhor diz assim: ele não vai cair. E o Senhor está dizendo que você intercede por ele. Mas sabe quem é você? Você é o intercessora dele. Ele não vai cair. Ele não vai morrer. Matado não. E para surpresa sua, ele será resgatado. Você orando, você já disse assim: não tem jeito não, né, Jesus? Está difícil ele. Nosso Senhor vai dizer assim: continua orando. E você é o intercessor. Ele é seu sobrinho. E o Senhor manda dizer: ele não vai morrer. Os inimigos não triunfarão sobre ele, porque o Senhor preservará a vida. Senhor Deus, por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo e da palavra, Senhor, nossa família nos pés do Senhor, nossa
não só o cônjuge e os filhos, mas a parentela também. Estamos colocando diante de Ti agora, em nome de Jesus. E clamando ao Senhor, desfaça o mal, os laços que armaram, ó Deus, as escondidas, os fingimentos, Senhor. Aquelas amizades, Senhor, que levarão para a cova. Nós te pedimos nessa noite, desfaça as armas preparadas, a maldição, o espírito maligno da morte, do homicídio, do assassinato. Nós repreendemos agora e jogamos por terra no nome de Jesus. Ó Deus, o espírito do suicídio jogamos por terra. Na autoridade do nome do Senhor, toma nossa família em tuas mãos. Toma, Senhor, nossa família em teus braços, em teu regaço. Ó Deus, dai livramento para a nossa parentela. Traz salvação, nós te suplicamos. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência. Libera o teu Espírito para agir, Senhor, na nossa casa. Libera o teu Espírito para agir na nossa parentela, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite: a casa, Senhor, a nossa casa é do Senhor, a nossa parentela, ó Deus, a nossa parentela, Senhor, é do Senhor. Nós quebramos, desfazemos, repreendemos, expulsemos, amarramos todo o mal e cancelamos as ações do inferno. E nós jogamos por terra agora também toda doença. Deus, nós jogamos por terra na autoridade da palavra, porque está escrito. Estenda a mão, obreiro, estenda a mão. Porque está escrito na palavra, ó. Está escrito na palavra, no poder do nome de Jesus e no poder da palavra. Essa doença que está alojada aí, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus Cristo, no poder da palavra, no poder do nome de Jesus, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, nos órgãos internos, na pele, no sangue. Sai agora toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus, sai agora no nome de Jesus. Estenda a mão, estenda a mão, que nos ajuda a orar. Em nome de Jesus, enfermidade, agora é só para a enfermidade embora. Enfermidade em nome de Jesus, saia, saia agora, nós te repreendemos no poder do nome de Jesus e no poder da palavra. Colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, é a palavra. E eles serão curados, é a palavra. Receba a cura agora, seja curado, curada. Aleluia, seja curado, curada agora. A doença sai. Respeita o nome de Jesus, respeita a palavra e sai agora. Aonde você estiver alojado nesse corpo aí, sai. Em nome de Jesus, sai, 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 sai. Vai embora, sai, sai, sai agora, fecha a tua mão, fecha. Não é legalismo, não, é fé. É a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai testemunhar aqui ou na tua igreja. Em nome de Jesus, toma posse do poder da palavra, da Bíblia Sagrada. Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, no nome de Jesus, toma posse da tua cura nessa noite. Você vai sair daqui agora, curado, curada. Se for câncer, pastor, já caiu. Se for tuberculose, pastor, já era. Asma, pastor, já era, acabou. Leucemia, já era. O sangue está sendo mudado agora. Isso é loucura,
para nós que cremos é o poder de Deus. O Senhor está tocando em rins aqui nessa noite. O Senhor está limpando rins aqui e automaticamente limpando sangue, viu? Sangue, vesícula. O Senhor está tocando aqui e curando. O Senhor está curando. Pregadores estão perdendo audição, Jesus vai renovar a sua audição agora. Pregadores estão tendo problema mental, Jesus vai renovar a tua mente agora. Pregadores estão tendo insônia, Jesus vai te dar uma noite de sono a partir de hoje, você vai dormir. Aleluia. Pregadores estão ansiosos, Jesus vai te dar paz agora. A partir de agora vai te dar paz, Pregadores estão tremendo, eu estou ficando trêmulo. Aleluia. Nessa noite Jesus toma a tua carne, conserta tudo. O Espírito Santo entra operando, fazendo milagre, fazendo maravilha na tua vida. O Espírito Santo entra operando, entra restaurando agora na tua casa, lá na tua casa, na tua parentela. O Espírito Santo está dando livramento. Olha o que Deus está mandando dizer aqui, ó. O Senhor está dando livramento nessa noite. Aleluia, o Senhor está dando livramento nessa noite, livramento da morte, viu? O Senhor está dando livramento, está fechando porta de sepultura nessa noite. O Senhor está fechando porta de sepultura. Essa sepultura que estava aberta, olha o que Deus manda dizer. Você sonhou com sepultura aberta, o Senhor manda dizer, está fechando. Está fechando, não foi sonho, não foi visão, Deus te mostrou. Sepultura aberta, o Senhor manda dizer, está fechando, no poder do nome de Jesus, no poder da palavra. Toma posse e sejam abençoados. Pastor Mário, muito obrigado, Deus abençoe. Segundo o que estava escrito na lei, o Senhor Jesus completou os 8 dias. Ele foi levado ao templo e lá ele foi apresentado. A Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor, aquilo que o nosso irmão acabou
Tiago fala: os filhos são herança do Senhor. E é importante quando os pais trazem os filhos para serem apresentados e receber a oração da igreja, a bênção da igreja sobre a vida da criança. Porque Jesus inicia na graça e no conhecimento. Quando os pais praticam essa ação de trazer os filhos para ser apresentados, as bênçãos do Senhor, elas vão ser derramadas sobre a vida da criança. Gostaria que os irmãos colocassem de pé. Deus possa estar abençoando. Deus abençoe a vida da Liz. Que Deus abençoe também os pais, Titi. Glória a Deus. Nós vamos orar a favor desta criança. Glória a Deus. Irmãos, tem um óculos aqui. Alguém esqueceu do domingo aqui. Não sei de quem, mas quem for dono ou a dona desse óculos aqui, está aqui. Pode pegar aqui, tá? Glória a Deus. Coloque de pé, nós vamos agradecer ao Senhor. Mas antes de nós estarmos orando, nós não podemos deixar de lançar a rede. Nesta noite, se tiver alguma pessoa que quer tomar a sua decisão com Cristo, é uma oportunidade. Aí temos muito para fazer isso. Glória a Deus, um minuto equivale muito na presença do Senhor. Bem, tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, é a oportunidade a qual Deus está lhe dando. Glória a Deus. Nós não vamos demorar, insistir, porque Jesus, Ele é dono
ao Senhor esta família que foi apresentada aqui isso, duas famílias, presente ao Senhor, para que Deus possa estar abençoando a Deus. Oremos ao Senhor, eterno Deus, querido e maravilhoso Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por este trabalho realizado, onde, ó Deus, o Senhor tem falado poderosamente, ó Pai, conosco neste lugar. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa continuar, ó Deus, com as mãos estendidas, abençoando, Senhor, a vida destas pessoas. Pai, nesta noite eu quero ministrar, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa neste lugar. Eu quero, Deus, apresentar ao Senhor, meu Deus, estas famílias que estão, Senhor, representadas através de fotografias, perdidos, ó Pai, que nasceram, e até mesmo, meu Pai querido, chaves que estão sobre esta mesa. Meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos, Pai, vai tocando, Pai, vai abençoando, vai restaurando, vai queimando, Senhor, todo o mal, jogando por terra, meu Deus, toda a influência maligna. Nós declaramos, meu Deus, esta casa abençoada, esta família abençoada, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, nesta noite nós estamos, Senhor, fazendo um fechamento de mais um ano, ó Pai, desta campanha, e estamos, Senhor, decretando a derrota de Satanás e declarando a vitória do povo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu oro, Senhor, pelos que aqui estão, eu oro, Senhor, por esta nação, oro pelas autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus. Corta os laços de morte, corta os laços de destruição, meu Pai, em toda a terra, meu Deus. Nós cremos que as mãos do Senhor estão agindo, está trabalhando, está operando, meu Pai querido, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu quero, meu Deus, apresentar ao Senhor, Pai, ó Santo de Israel, aqueles pedidos de oração, meu Deus, que os teus filhos têm feito, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Entra com providência nesta noite, Deus, e vai dando vitória, Pai. Nós declaramos, Senhor, a bênção sobre a tua igreja nesta noite, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Receba a vitória em nome de Jesus. Diga comigo: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estenda a tua mão para você receber a bênção. Igreja do Senhor, e a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos podem dizer amém? Amém. E paz, que Deus nos abençoe.